Abril é um mês significativo para a família espírita catarinense. É quando se comemora o aniversário da Federativa, que congrega os centros espíritas do nosso estado. A história de desafios e conquistas da Federação Espírita Catarinense começou no final do século XIX, com o surgimento dos primeiros centros espíritas em São Francisco do Sul, Laguna e Florianópolis. Coube ao médium Luiz Oswaldo Ferreira de Melo a criação de uma entidade que buscasse unificar o movimento que então se iniciava. Conhecendo o trabalho unificador já realizado em outros estados, Oswaldo Melo reuniu os presidentes das casas espíritas já existentes e iniciou uma campanha para implantar uma instituição federativa nas terras de Santa Catarina. E em 24 de abril de 1945 era fundada a Federação Espírita Catarinense. Hoje, a nossa federativa desenvolve um sólido trabalho de dinamização do movimento espírita, reunindo mais de 170 casas federadas distribuídas em 16 uniões regionais. As denominadas URIs são órgãos descentralizados de coordenação, distribuídos por todo o Estado, que proporcionam representatividade regional às instituições espíritas filiadas. Desta forma, é que a nossa Federação Espírita busca há mais de 70 anos difundir o cristianismo redivivo nas terras catarinenses. Olá, amigos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, mais um encontro estadual do Livro Espírita. Esse é o nosso terceiro encontro do livro, da Federação Espírita Catarinense. Me chamo Jefferson Ostrufka, para aqueles que não me conhecem, hoje estou como vice-presidente de Administração e Finanças, da Federação Espírita Catarinense, a qual promove essa atividade de hoje. Então, para que antes de nós passarmos aí a palavra ao nosso primeiro palestrante da tarde, o André Siqueira, vamos falar sobre isso. Então, as atividades, com a prece, para que possamos elevar os pensamentos, rogando sempre amparo dos espíritos amigos, protetores das atividades do movimento espírita, a equipe do Oswaldo Melo, que trabalha no mundo espiritual, nas atividades da Federação Espírita Catarinense, que nesse momento possamos trabalhar, compreender, aprender um pouquinho mais sobre as questões do livro espírita, essas obras que nos fazem refletir sobre a questão da vida, que nos dão a oportunidade de entendermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, que nos auxilia em toda essa encarnação para nosso progresso, nossa evolução. Que todos possamos juntos entender todos os aspectos necessários para a contribuição da divulgação da doutrina espírita através do livro espírita. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nessa tarde, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de podermos já ter participado, conhecido e aprendido o Consolador prometido por Jesus, que tanto nos auxilia, nos consola, nos ampara e nos fortalece. Obrigado, Senhor, que a tua luz, a tua paz, o teu amor possa estar conosco e que os bons espíritos auxiliem iluminando aos nossos expositores dessa tarde, que cada um possa receber o amparo e a proteção e que possam nos trazer o conhecimento a qual trabalhar para que hoje pudéssemos aqui estar entendendo um pouquinho mais sobre essa temática do livro espírita. Obrigado, Pai, que a tua luz, a tua paz, o teu amor nos envolva e nos fortaleça, hoje e sempre. Muito bem, então nós estamos aqui, como já disse, mais uma vez, no Encontro Estadual do Livro Espírita, que possamos aí ter o conhecimento necessário que nos envolva, cada vez mais dando valor
que os livros tanto nos fortalecem, né? Eu já, em algumas oportunidades, sempre relembro que o livro, né, cada um de nós chegou na doutrina espírita, às vezes, por uma questão diferente, né? Mas provavelmente o que nos manteve, que fez como que nós continuássemos na doutrina espírita, nos aprofundássemos no assunto, foi os livros espíritas, né? Então, a importância que nós temos, né? E a preservação da sustentabilidade doutrinária, né? Dessas obras espíritas para que possam cada vez mais os corações necessitados, né, estar alcançando também esse consolador prometido pelo Cristo. Então, nós passamos a palavra ao nosso presidente, nosso Luiz Antônio, que vai ter umas palavras, ele está conosco, né, o presidente da Federação Espírita Catarinense. Luiz, está contigo. Tá? Obrigado, Jefferson. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Em nome da nossa diretoria executiva, a gente gostaria de saudar todos que estão aqui, em especial os nossos expositores, Godinho, André, Geraldo. Sintam-se todos abraçados, acolhidos aí, mesmo que remotamente, virtualmente, né? Como o Jefferson comentou, esse evento ele é promovido pela nossa vice-presidência de Administração e Finanças, em especial pelo nosso núcleo de estudo e apoio de gestão, que vem trabalhado aí já há algum tempo, trazendo questões relevantes relacionadas com a área de gestão aí para as nossas instituições espíritas. Então, nós temos realizado uma série de questões, uma série de ações e de iniciativas relacionadas com o nosso livro espírita, né? Dentro do nosso plano de trabalho da nossa atual diretoria executiva, nessa gestão 2023-2025, nós temos aí algumas diretrizes, em especial uma diretriz de trabalho, que é a diretriz quinta, que nós nos referimos, que fala da promoção do livro espírita como elemento de difusão do espiritismo e de sustentabilidade do movimento espírita. E justamente vem ao encontro da diretriz 2 e da diretriz 5 do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro. Então, nós entendemos que é primordial nós desenvolvermos e trabalharmos com questões relacionadas com o livro espírita. Então, nesse sentido, nós trabalhamos com a criação do nosso Clube do Livro, tanto para o público infantil quanto para o público adulto, fomentando a formação de leitores e a disseminação de literatura com conteúdos de qualidade, tanto editorial quanto doutrinária, fazendo parcerias, grandes parcerias com a FEB, com a FERGS, com a FEP, e o que nos dá uma segurança nas obras que são divulgadas dentro desse clube do livro, né? Fizemos parceria com a nossa área da infância, da vice-presidência de Família, Infância e Juventude, e foi desenvolvido um projeto de estímulo à leitura infantil, fomentando a formação dos nossos futuros leitores, nossos pequenos jovens leitores do futuro, com a realização de lives e uma ampla divulgação do livro infantil dentro do círculo dos evangelizadores em todo o estado. Criamos aí o setor do livro espírita e temos trabalhado com o desenvolvimento de conteúdos que fazem o apoio para as atividades relacionadas ao livro junto aos centros espíritas. São cadernos orientativos, materiais orientativos que ajudam a organizar as estruturas de gestão e principalmente relacionado com o livro nas casas espíritas. Nós desenvolvemos já o material da livraria, que hoje nós chamamos de ponto do livro, né? Deixamos de chamar de livraria. Temos na pauta ainda o desenvolvimento de material para feiras e eventos de livro, para bibliotecas e espaços de leitura e para análise doutrinária de obras também. Também estamos trabalhando no projeto piloto, que é a formação de novas bibliotecas nas casas espíritas que não possuem esses materiais. Então, hoje, a nossa distribuidora fornece, além dos expositores, né, uma estrutura física em que os livros podem ser expostos na casa espírita, e fornecemos livros consignados para que a instituição ela possa, aos poucos, desenvolver o hábito da leitura dentro daquela instituição e conseguir organizar uma estrutura de venda de livros. Temos trabalhado em parceria com a nossa área de atendimento espiritual e da assistência social, e principalmente em parceria com essas áreas da nossa primeira União Regional Espírita, na disseminação de um projeto chamado AEUP, que é o Atendimento Espiritual nas Unidades Prisionais e Socioeducativas, e temos trabalhado no sentido de criar bibliotecas de livros espíritas dentro dessas unidades prisionais. Então, já distribuímos mais de 2.000
Do ano passado para cá, foram mais de 2.000 livros que foram direcionados para essas unidades, para a gente estimular a leitura daquelas irmãos que estão privados aí da liberdade, quem sabe mudando consciências e entendimentos sobre valores da vida. Inclusive, a FEB é um dos nossos grandes parceiros, nos fornecendo livros, doando livros para que a gente possa repassar para esses projetos. E ainda não podemos esquecer do grande trabalho que é feito de unificação do nosso movimento espírita catarinense através da nossa distribuidora, onde grande parte do volume dos recursos são distribuídos ou direcionados para a questão da sustentabilidade das nossas casas espíritas. Então, o que eu fiz aqui foi um resumo muito rápido, né, falando de todo esse investimento que foi feito na área da gestão nos últimos anos, justamente no sentido de estimular e promover o livro espírita, porque entendemos que o livro ele tem um papel fundamental na difusão do espiritismo, né? A gente não tem ideia do potencial de alcance que um livro espírita pode ter. É um amigo, um companheiro que pode atingir muitos corações, que pode fazer com que o Evangelho de Jesus encontre caminhos que, pela nossa prática normal do estudo, prática e difusão das nossas casas espíritas, nós não alcançaríamos, não é mesmo? Então, quando nós estávamos trabalhando no planejamento desse evento, foi praticamente há quase um ano atrás, quando nós iniciamos essa definição, nós discutimos justamente as mudanças que estavam acontecendo no mercado livreiro, já naquela época, o mercado livreiro, tanto espírita quanto o tradicional, não só no âmbito comercial, não só no âmbito financeiro, principalmente em decorrência da pandemia, as consequências da pandemia, mas principalmente as dificuldades que nós enfrentávamos, os desafios que nós enfrentávamos nas questões doutrinárias relacionadas com o livro espírita. Então, naquele momento, nós entendimos e ainda entendemos que seria papel da federativa promover um encontro para que nós pudéssemos sensibilizar as lideranças e os trabalhadores do livro espírita, aqueles que estão diretamente vinculados com o livro espírita, quanto ao nosso papel, nosso particular, pessoal, enquanto espíritas, em relação à responsabilidade que nós temos em relação ao nosso espírito, ao livro espírita. Então, para isso, nós convidamos esse time, né? Esse time especialista aí no livro espírita, justamente para nos auxiliar nessa demanda, nessa questão. Temos aí a presença do Jorge Godinho, presidente da FEB, que desde o início do seu trabalho, quando assumiu a presidência da FEB, ele tem feito inúmeras iniciativas em prol do livro espírita, e principalmente o fortalecimento da rede federativa que está ao redor, que envolve o livro espírita. Nós temos Geraldo Campetti, né, que imagino que todos nós sabemos, que é da diretoria executiva da FEB, coordenador da FEB Editora, já há muitos anos, que tem uma experiência imensa. Eu ousaria dizer que o Geraldo é uma das pessoas que mais conhece o livro espírita na nossa estrutura federativa. Então, ele tem muito a contribuir com esse trabalho. E o nosso querido André Siqueira, que é o coordenador nacional da área da comunicação social espírita, mas que também já esteve vinculado às atividades do livro. O André foi um dos coordenadores do grupo de sustentabilidade da FEB, que reuniu aí grande maioria das federativas num grande trabalho de conhecer, de estudar, de analisar o mercado livreiro, principalmente o mercado espírita, e que ao final desse grande trabalho houve a publicação do nosso o livro, o documento orientador do livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita Brasileiro. Então, são pessoas que vão nos auxiliar muito nessa percepção que nós vamos desenvolver, para que a gente possa compreender um pouquinho mais toda essa dinâmica que envolve o livro espírita. Então, eu vou finalizar minha fala, né, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, mas antes de eu passar a palavra para o André, eu gostaria de lembrar a todos que nós teremos uma roda de conversa ao final do evento, e que vocês poderão formular as suas perguntas enquanto estiver ocorrendo as falas, para que a gente já, no chat, para que a gente já possa ir anotando. Ali no espaço do bate-papo, vocês têm toda a liberdade de lançar as perguntas. Então, que tenhamos uma excelente atividade e que Jesus nos abençoe a todos, principalmente os nossos expositores, para que eles sejam bem amparados aí no trabalho a ser desenvolvido. Então, boa tarde, obrigado. E também aproveito agora, já dando continuidade no trabalho, já passaria a palavra para o nosso querido André. André, a palavra é contigo. Obrigado pela tua participação e que Jesus te ampare e te proteja aí nesse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz. Obrigado aos amigos queridos da Federação Espírita Catarinense. Em vocês a gente encontra bons exemplos de trabalho. Eu estava comentando ainda há pouco com o nosso querido Luiz que eu já peguei o projeto desse evento e estou compartilhando com todo mundo, porque eu achei sensacional essa iniciativa. Vocês estão de parabéns. É sempre uma oportunidade muito grande nós nos dedicarmos à temática da divulgação do livro espírita, posto que nele está a base de toda transformação. Recordemos-nos que a doutrina espírita surgiu no mundo por meio da publicação de um livro. Quando surgiu o Livro dos Espíritos, nós tivemos ali o início do trabalho de divulgação do Espiritismo, e é sobre essa perspectiva que nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente na tarde de hoje. Nós vamos compartilhar com vocês algumas observações a respeito da temática e, ao mesmo tempo, eu peço que, na medida em que a gente for trabalhando a exposição, se houver alguma questão, eu pediria que vocês pudessem ir colocando essa questão para que a gente pudesse ir tratando ao longo do trabalho como um todo, né? Ah, no início da obra, Estude e Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Franco, na introdução feita por André Luiz, ele vai trazer um destaque muito interessante, quando ele nos diz assim: estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir sempre mais. Nessa frase, ele cria um arco importante a respeito de um programa de desenvolvimento, em especial para nós que estamos interessados com o progresso espiritual. Quando a gente fala a respeito da necessidade do estudo para a compreensão do Espiritismo, para o entendimento das relações da doutrina espírita com as demais áreas do conhecimento, para a promoção de uma reflexão transformadora, baseada no poder que o pensamento nos oferece, de consolidar as ideias e de cultivar ações de efetivo enlevo espiritual, nós precisamos destacar o papel fundamental que o livro espírita desempenha nesse cenário. Nós tivemos a oportunidade de, ao descobrir a história do primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Parnaso de Além-Túmulo, cuja primeira edição apareceu em 1932, nós temos um fato muito singular a respeito dessa obra, que é a presença de um poema de abertura para um diálogo reflexivo. Esse poema foi depois, por orientação do Espírito Emmanuel, que na sexta edição de Parnaso de Além-Túmulo fez toda uma recomposição da obra para que ela, ao mesmo tempo, fosse uma síntese do trabalho de literatura que viria na sequência, e para que ela refletisse em sua estrutura fundamental o próprio Livro dos Espíritos. Esta é a configuração a partir da sexta edição, mas nós encontraremos, por curiosidade, um comparativo entre o último poema, o último poema feito por Augusto dos Anjos, chamado Último Número, e o primeiro poema psicografado por Augusto, por Francisco Cândido Xavier, depois da sua morte. E a gente observa de uma maneira muito interessante o impacto das ideias sobre os indivíduos. Cabe dizer que Augusto dos Anjos, quando vivo, ele teve contato com o Espiritismo, ainda na Paraíba, e depois perdeu alguns elementos desse contato, de maneira que, 12 minutos antes da sua morte, ele vai escrever: hora da minha morte, hirta ao meu lado, a ideia estertorava-se, no fundo, do meu entendimento moribundo,
jazia o último número cansado. Era de vê-lo, imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão, estranho no mundo, com reflexo fúnebre do incriado. Bradei: que fazes ainda no meu crânio? E o último número, atro e subterrâneo, parecia-me dizer: é tarde, amigo. Pois que a minha ontogênica grandeza nunca vibrou em tua língua presa. Não te abandono mais. Morro contigo. Era a expressão de um poeta que se via findo no momento da morte, na concepção que tinha. Depois volta Augusto Espírito e psicografa por Chico Xavier em sua primeira expressão. Sístoles e diástoles derradeiras, no hirto peito rígido e gelado, e eu via o último número extenuado, estertorando sobre as montureiras. Interregno, escuridão, ânsia e inferneiras. Depois o ar, o oxigênio eterizado. E depois do oxigênio o ilimitado, resplendente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas foscas, o derradeiro número entre as moscas, a câmara telúrica adstrito. E eu, vítima dúctil da desgraça, vi que cada minuto que se passa é nova luz do número infinito. Uma curiosidade muito interessante a respeito dessas duas poesias é que Chico Xavier não tinha conhecimento sobre a peça O Último Número. Então, quando ele fez a psicografia em Pedro Leopoldo, cabe destacar uma cidade onde não havia biblioteca, onde não haviam expressões que pudessem resgatar informações. Chico faz referências e eu via o último número extenuado, uma nítida referência ao poema, e a partir dali, trazendo a assinatura da imortalidade da alma de uma maneira bastante curiosa. O livro é, de fato, um elemento que nos permite o registro de algumas coisas fundamentais para o conhecimento. Um dos papéis que o livro desempenha na divulgação do conhecimento, e em especial do livro espírita, na divulgação do conhecimento espírita, é porque ele preserva os registros. Quando nós somos capazes de olhar uma obra e ver, por exemplo, os registros que ela contém, a evolução editorial que ela recebe, nós somos capazes de registrar o engrandecimento de um conhecimento que se aprimora continuamente. Desde Allan Kardec, que nas primeiras publicações de sua obra ia a cada nova edição acrescentando conhecimento, suprimindo elementos que já não faziam mais sentido por conta do progresso, o livro passa a desempenhar em toda a história da humanidade o papel de um registro de preservação do conhecimento. E quando nós oferecemos o livro como um instrumento de divulgação, nós estamos oferecendo ao interlocutor a oportunidade de resgatar todo um cenário de conhecimentos codificados nos contextos, na obra, na forma como ela é publicada, nos detalhes que são trazidos para este dispositivo de registro e de preservação do conhecimento que está caracterizado dentro do próprio livro espírita. Sendo esse instrumento de registro, o livro espírita, o livro em geral, o livro espírita em particular, desempenha um papel muito importante na difusão de ideias e de cultura. Quando nós refletimos a respeito da frase de Allan Kardec, quando nos diz a força do espiritismo
está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso, nós observamos que há uma preocupação especial do codificador na consolidação das ideias e na criação de uma cultura do pensamento espírita, consignado por ele num conjunto basilar que é a obra da codificação, em cujos 5 livros nós encontraremos os fundamentos das ideias espíritas e consolidaremos a base fundamental de uma cultura do pensamento espírita. O livro, fazendo referência, sendo esse dispositivo de memória que liga, que reúne, que conecta, ele passa a ser um elemento fundamental para esse processo. Neste capítulo, gostaríamos de destacar de maneira muito especial a preocupação de Allan Kardec ao recomendar uma biblioteca racional. Então, Allan Kardec, além de conceber o livro como uma unidade de registro de pensamento, ele também procurava registrar as relações entre as obras, as relações que permitiam uma visão completa dos assuntos. Então, Allan Kardec ele fazia assim, ele sugeria obras dentro da cultura espírita, ele sugeria obras consistentes que criticavam a posição espírita para que os leitores pudessem desenvolver uma cultura de discernimento, fazendo sempre o processo de relação dentro de um conhecimento crítico, sabendo o que era o pensamento espírita para contrastá-lo com o que o pensamento espírita não era. E aqui é importante nós salientarmos um momento delicado dentro da difusão das ideias e da cultura, que é a propugnação de uma mensagem que não é espírita dentro de uma literatura que se diz espírita. Desde que, em 1980, o censo do Brasil demonstrou que os espíritas tinham um padrão de leitura e, portanto, um padrão de consumo de livros mais intenso do que o restante da população brasileira, fenômeno que se consolida ainda na atualidade. Os registros dizem que o público brasileiro, dentre aqueles mais cultos, tem uma média de leitura de 0,7 livros por ano. E, dentro do público espírita, essa média vai para 2,8 livros por ano. Vejam, é um número que cresce. Quando a gente está falando de média, a gente obviamente não está falando de cada indivíduo, mas de como se comporta uma população de uma maneira geral. E isso trouxe para o livro espírita uma ameaça muito grande, que foi muitos editores e editoras querendo encaminhar um processo de difusão de ideias e de venda de produtos, começaram a aplicar a livros que nada tinham a ver com a ideia espírita a pecha de livro espírita. E é importante que nós tenhamos o cuidado na divulgação da doutrina espírita de um criterioso processo de seleção daquilo que, como livro, expressa o pensamento espírita, daquilo que não expressa. Não tem problema se nós construímos uma biblioteca que é uma coleção de livros que estão interrelacionados, segmentados, construindo um cenário do pensamento em que seja discernível. Olha, isso aqui é um conjunto de coisas que falam sobre o espiritismo. Isso aqui é um conjunto de obras que são críticas ao espiritismo. Isso aqui é um conjunto de obras que se dizem pseudo-espíritas.
mas para que nós possamos cultivar e desenvolver o bom espiritismo, as livrarias dos centros espíritas devem ter um cuidado muito especial na seleção desse conteúdo, porquanto o livro é um forte instrumento de difusão de ideias e de cultura. E se nós não tomamos cuidado com relação ao conteúdo do livro que nós estamos divulgando, podemos macular a ideia e a cultura do Espiritismo ao introduzir neles elementos que nada têm a ver com o pensamento espírita propriamente dito. Uma outra função que aparece para o livro espírita é o papel de estimular a imaginação e a criatividade. Aqui, o livro desempenha um papel fundamental na educação do indivíduo para que, a partir de um crescimento individual, ele possa habilitar-se ao processo da instrução própria, que vai consolidar nele o desenvolvimento dos seus potenciais. Então, há que se ter um estímulo especial quanto à leitura de obras com o propósito de desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Desde o surgimento do cinema, da televisão, das artes audiovisuais de uma maneira geral, houve uma tendência muito forte de traduzir a obra literária para o seu equivalente audiovisual, na forma de um filme, na forma de uma série, na forma de um programa televisivo. E uma das coisas que a gente percebe é que se tratam de duas obras completamente diferentes. Por quê? Porque quando você pega o livro descritivo, que cria cenários, que estimula certas coisas, ele permite que o leitor, durante a leitura, exercite a sua imaginação e a sua criatividade, compondo os cenários, figurando os personagens, vestindo-os de acordo com as suas possibilidades, estabelecendo tons para suas vozes, estabelecendo relações, e todo esse esforço, que é o esforço da leitura, desenvolve no indivíduo mecanismos de concentração, capacidades meditativas, habilidades de reflexão abstrata, ao passo que quando a gente assiste a um filme onde tudo isso já foi resolvido, nós temos um apequenamento dessas possibilidades, caracterizando outros estímulos, outros aspectos, mas jamais substituindo a obra literária dentro do seu aspecto. Daí a experiência completamente diferente que nós temos quando nós lemos um livro e quando nós assistimos a uma narrativa daquele livro, ou de um conto, ou de uma obra que é equivalente a isso. Por quê? Porque o livro ele tem esse papel especialíssimo de desenvolver aspectos de imaginação e de criatividade. E isso vai nos permitir explorar, de alguma maneira, alguns momentos importantes na nossa relação e na nossa divulgação da doutrina espírita pelo livro, como, por exemplo, a construção de saraus, a construção de círculos de leitura, quando a gente reúne, por exemplo, algumas pessoas, para quê? Olha, gente, vamos fazer uma leitura conjunta do livro, a construção de momentos em que você reúne um grupo, faz a leitura de um livro e depois se encontra para tomar um café e conversar a respeito daquela obra, trocar as impressões. Todos esses elementos são estímulos de disseminação da cultura, são estímulos para a disseminação das ideias
e são instrumentos para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da concentração, da habilidade meditativa, da capacidade de abstração, já citadas anteriormente. É, portanto, uma oportunidade muito grande nós aprendermos a utilizar o livro como um instrumento de estímulo ao pensamento crítico e reflexivo. Por quê? Ao trazer uma linearidade para o texto, o livro permite o controle de uma sequência de abordagens. Quando nós estamos cuidando do livro na sua forma linguagem, de uma narração sequenciada, ele precisa estabelecer um tempo próprio para você fazer uma introdução de ideias, para você provocar uma argumentação, para você trazer momentos de quebra de contextos, para você fazer mudanças de situações, e todos esses elementos, quando reunidos na obra literária, eles se transformam em singulares instrumentos ao pensamento crítico, que é um tipo específico de pensamento com o qual nós utilizamos critérios racionais, elementos de uma percepção lógica que permite avaliar a veracidade ou a falsidade de certas ideias, de certos argumentos, de certas conclusões. Então, pelo pensamento crítico, desenvolvido desta maneira ordenada na obra literária, nós fazemos o estímulo ao pensamento crítico, mas também ao pensamento reflexivo, que é um pensamento de outra natureza. É um pensamento que faz com que, a partir do processo de leitura, o indivíduo se debruce sobre as suas próprias características, para que ele reflita sobre o modo como tem pensado, como tem sentido, como tem agido à luz das ideias às quais ela foi exposta. Daí a importância fundamental que o livro espírita, como um agente promotor da transformação moral da humanidade, atividade que o livro espírita desempenha por esse estímulo ao pensamento crítico, por esse estímulo ao pensamento reflexivo, nós deveremos construir, no processo de divulgação do livro espírita, destaques para esse estímulo do pensamento, para as reflexões que são proporcionadas pelo livro espírita. Não podemos esquecer que o livro, ele é também um objeto de estímulo ao entretenimento e à meditação espiritual. Mas como entretenimento, ele significa, no caso do livro espírita, um estímulo ao momento de repouso, um estímulo àquelas pausas necessárias de que nós necessitamos. Então, a leitura de um romance, a leitura de um poema, a leitura de uma obra que nos permite evitar uma viagem mental para conhecer determinados cenários. Quando a gente pega, para citar um exemplo, a obra Boa Nova do espírito Humberto de Campos, e viajamos naquelas paisagens, e penetramos nas sutilezas daqueles diálogos, quando nós vemos as descrições do espírito Neio Lúcio dentro da obra Jesus no Lar, em que ele nos transporta para dentro da casa de Simão Pedro, nos faz sentarmos junto com as populações e presenciar as pregações de Jesus no primeiro Evangelho no Lar, feito em casa de Simão Pedro, numa sequência preparatória do trabalho. Ali está um tipo de entretenimento que provoca
uma meditação espiritual. E é importante que nós aprendamos a designar essas experiências com o livro espírita. Nesse aspecto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito pessoal. Aos 11 anos de idade, quando a Sandra Borba ainda era minha evangelizadora, ela assumiu a livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E um belo dia, a Sandra me chamou para que eu pudesse comparecer na livraria toda sexta-feira à noite para ajudá-la nas atividades. Eu fui um jovem de 11 anos com a expectativa de que o meu papel na livraria seria o de carregar caixa de um lado para o outro. Essa era a minha expectativa ao participar da atividade. Quando eu cheguei, a Sandra disse assim, olha, eu queria que você pegasse aquela pilha de livro e mentalmente eu já completei, né? E arrumasse. Ela disse, eu queria que você pegasse a pilha de livro e fosse lendo as orelhas. E fosse anotando do que o livro trata, sobre o que ele funciona, qual é a perspectiva que ele está trazendo. Pegue algumas informações a respeito do livro para você ir aprendendo a indicar às pessoas. Quando ela chega aqui, olha, eu estou querendo um livro que seja um romance. Aí você já tem uma coleção, você diz, olha, tem esse que trata sobre isso, tem esse que trata sobre aquilo. E aí eu comecei a ler as orelhinhas dos livros, ou a contracapa, quando ele tinha um pequeno resumo do que o livro tratava. Depois de algum tempo, eu me interessei tanto por algumas obras que eu comecei a dizer, bom, se na orelha está dizendo isso, eu vou dar uma lidazinha na introdução para eu me apropriar um pouco mais desse conteúdo. E da introdução foram lendo a literatura. Quando eu dei conta, eu era um dos grandes leitores do livro. A Sandra me pedia para que eu não usasse o livro que estava na livraria. Eu pegava o livro na biblioteca, porque eu já estava lendo o livro inteiro daquilo dali, e aquilo começou a servir de um estímulo muito interessante, porque, como a gente fazia leitura na própria livraria, as pessoas entravam na livraria e viam aquele menino lendo aquele livro. E aí, que livro você está lendo? E a gente conversava sobre aquilo. Enfim, tornou-se um instrumento de conhecimento da literatura, tornou-se um instrumento de entretenimento, e hoje a gente observa muitas livrarias nos centros espíritas tendo aquele momento que combina espaços de diálogo sobre literatura, espaços para um café, um pequenino lanche dentro da própria livraria e um espaço para conversar a respeito da temática que o livro traz. E isso funciona como um instrumento de entretenimento, mas um instrumento de meditação, um instrumento que permite nós trazermos o livro espírita para um cenário de compartilhamento interessante. Há um aspecto que eu queria, entretanto, destacar nessa nossa abordagem, em função exatamente de algumas percepções que nós observamos em relação ao livro, que é um destaque para o modo como o livro ele tem tido uma abordagem diferente quando a gente lê o texto e o modo pelo qual nós refletimos sobre eles. Alguns estudos muito recentes estão fazendo um destaque muito especial para algumas vantagens de você ler o livro impresso sobre a leitura digital. E aqui cabe uma separação bem importante, tá, pessoal? Por leitura digital, ele não está contemplando aquela leitura do chamado papel eletrônico, que ele tem algumas características muito próprias. Mas os estudos, eles se concentraram em comparar o que significa você ler um livro impresso e o que é você ler o livro digital. E algum tempo depois, esses estudos seguem adiante para destacar
algumas vantagens de quando você deseja consolidar o seu aprendizado, a importância de você utilizar registros para consolidação de pensamento. Então, alguns pontos que se observou em alguns estudos, depois eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês essas referências, são 3 estudos importantes: a leitura de textos lineares em papel versus as telas de computador, os efeitos da leitura e da compreensão com o movimento dos olhos, é um estudo a respeito do controle cognitivo nas mídias de multitarefas e um estudo sobre o papel do encorporamento na compreensão de uma leitura. Esses estudos, que depois eu vou deixar compartilhado com vocês, eles vão trazer para a gente um destaque que é muito interessante para a gente refletir a respeito da importância do livro. Eles destacam que quando nós estamos manipulando o livro em comparação com a sua versão computacional, a sua versão em telas, o livro permite a maior retenção de informações. Por quê? Pelo esforço de concentração que você tem que fazer. Todas as vezes que você deseja uma maior compreensão profunda do texto, o livro ganha vantagens. E o que se chama uma compreensão profunda do texto? Quando nós vamos fazer um estudo de uma literatura, o estudo de um livro, nós fazemos a leitura do texto, nós fazemos a leitura do contexto, nós fazemos a leitura das relações. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Livro dos Espíritos, na sua edição consolidada, ele vai começar com uma primeira pergunta que é: quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, segunda pergunta: que é o infinito? Aí você fica pensando assim, ué, por que Allan Kardec saiu da pergunta que é Deus e começou a trabalhar com a pergunta sobre o que é o infinito? Parece que ele estava desconsolidado em relação a esses assuntos. Quando você olha a página do texto, quando você compara ele, quando você faz esse tipo de pergunta, por que motivo Allan Kardec começou com essa pergunta? Qual é a abordagem que ele está procurando com isso? Nós estamos num esforço de uma maior compreensão profunda. E é nesse momento em que a leitura focada, a leitura que não nos traz distração, a leitura que nos permite penetrar na intimidade do texto, o livro impresso, ele traz vantagens sobre o livro eletrônico. E eu estou falando disso de vocês como alguém que quase que já transferiu toda a literatura impressa para a versão eletrônica. Eu tenho o hábito, há mais de 10 anos, de todo mês comprar 2 livros eletrônicos de livros que eu já possuo. Então, eu tenho a versão do livro em papel e a versão do livro eletrônico, porque o livro eletrônico me tem a vantagem de eu levar toda a minha biblioteca comigo para onde eu for. Mas o livro em papel, ele é insubstituível quando a gente quer focar e concentrar o assunto, porque ele permite uma imersão, um encorporamento. Não são apenas os olhos que estão lendo, a mão lê, o texto que a gente grifa, os destaques que a gente faz, a transcrição que a gente estabelece. Esses são instrumentos de consolidação de ideias. O livro, quando impresso, em geral, ele traz uma experiência de leitura mais agradável, embora a gente precise reconhecer, por exemplo, os leitores eletrônicos, como, por exemplo, o Kindle, o Kobo, que são dispositivos que permitem você configurar os elementos de leitura, definir a cor do papel que você quer ler, eles hoje têm a grande vantagem para todos aqueles que são jovens há muito tempo. Você sabe que existem 2 categorias de jovens: os jovens que têm pouca idade e aqueles que são jovens há muito, muito tempo. Esses que são jovens há mais tempo, quando o corpo já começa a falhar em algumas coisas, a gente tem no livro eletrônico uma vantagem maravilhosa, que é você define o tamanho da letra.
Então você consegue fazer a leitura. Isso para ler é ótimo, mas quando a gente quer estudar, quanto maior a letra, menor o conteúdo que cabe na tela. Então você perde contextos. Você precisa ficar indo e voltando com muita frequência. Coisas que os livros, já devidamente caracterizados para esse público, agora impressos numa tipografia maior, já em formatos mais agradáveis para a gente, eles permitem que a gente tenha para o estudo comparativo, por exemplo, eles têm algumas vantagens cognitivas designadas nesses estudos que a gente observou. Veja que nós não estamos aqui fazendo nenhum destaque para preferir o livro eletrônico ou o livro digital. Ambos têm vantagens e desvantagens, mas quando a gente vai trabalhar com a divulgação desse material, é importante a gente reconhecer quais as vantagens do livro digital. Um espaço compactado, rápido acesso, pesquisas significativas. Mas qual a vantagem do livro impresso? Ali a gente tem a possibilidade do foco, a possibilidade de uma leitura mais incorporada, a possibilidade de uma leitura mergulhada dentro dos contextos. De maneira que eu devo compartilhar com vocês essa experiência de anos e anos de leitura. Em geral, quando eu vou fazer a leitura do livro eletrônico, eu pego o conjunto dos livros, trago para frente do computador, abro a versão eletrônica, localizo o que eu quero, abro o livro, faço leituras singulares em ambas as obras, com objetivos de estudo, após reconhecer que são elementos muito diferentes dentro dessa experiência. Foi identificado que o livro, quando impresso, ele facilita o desenvolvimento da memória. Muito provavelmente por conta do estímulo visual muito intenso do livro digital, a gente perde alguns elementos. E com o livro impresso, nós temos uma característica que é bem interessante. Você visualiza a página e você sabe de memória em que posição aquela informação está dentro de uma determinada página. Quando você faz isso no livro eletrônico, dependendo de como você navega, ele vai para lugares diferentes. Então é mais difícil de você ter esse processo de memória completamente estruturado. E, por óbvio, o livro impresso, ele reduz a fadiga visual, porque ele é uma luz reflexiva, ele não é uma luz primária que vem diretamente sobre o seu rosto. Então é importante a gente fazer a compreensão desses processos para que nós possamos adequadamente aproveitar as vantagens e as desvantagens dos tipos de livro com o qual nós estamos lidando. Reconhecendo, então, esses aspectos de que o livro ele é o registro e a preservação do nosso conhecimento, de que ele é um instrumento fundamental para a difusão de ideias e da cultura, de que ele é um estímulo para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, que ele proporciona a prática do pensamento crítico, do pensamento reflexivo, que ele oferece um instrumento singular para o entretenimento e a meditação espiritual, e que com essas diferenças no modo como ele é veiculado, nós passamos a entender a importância do livro espírita para a divulgação da doutrina espírita, em especial. Na área da comunicação social espírita, nós temos envidado esforços especiais para criarmos momentos de contato com o livro, de estímulo com o livro. Na área da evangelização, sempre que possível, a gente, quando vai tratar de um determinado conteúdo, a gente pega o livro, leva o livro para que o jovem entre em contato com ele, para que ele possa perceber que, além daquele conteúdo que ele viu num texto, ele tem mais coisas. Então, dá um sentimento de incompletude que está com ele. Quando a gente fala sobre o livro espírita, quando a gente puxa a informação e cita a fonte,
quando nós estimulamos reuniões em torno do livro espírita para uma leitura circular, para um círculo do livro, para um sarau literário, para uma conversa em torno de uma literatura que foi feita, todas essas se apresentam como formas de consolidar esta importância e merecem a nossa atenção como forma de praticarmos a divulgação doutrinária de uma maneira geral. Isso posto, nos colocamos aí à disposição para algum ponto, algum esclarecimento, alguma questão que está ainda em aberto. Muito bem, André. Nós temos mais alguns minutinhos, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta para o André, aproveita aí, né? Tem oportunidade aí de esclarecimento. Eu vou só colocar, né? O André não vai conseguir participar conosco da roda de conversa, né? Então, ele tem uma outra atividade depois na sequência, né? Ele não vai estar conosco. Então, se alguém tiver alguma pergunta direcionada a ele, né? Fica à vontade aí, né? A gente não teve nenhuma pergunta ali no chat, né, André, até agora. Então, se alguém quiser, é só levantar a mão aí ou abrir o microfone, né? Que a gente possa estar utilizando aí o conhecimento do André. Ô, Jefferson, a gente pode combinar o seguinte: as perguntas fáceis, vocês podem mandar para mim agora que eu respondo. As difíceis, deixa para o Godinho e para o Geraldo lá na roda de conversa, que eles vão ter mais tranquilidade para trabalhar com vocês, viu, gente? Tudo bem? Ninguém tem... Então, ficou bem esclarecido, André. Tá tudo certo, né? Nós agradecemos, André, aí as tuas belas palavras, tuas colocações. Temos muito material para refletir aí, né, sobre o assunto tratado e trazido. Eu acho, assim, que é fantástico, né, as tuas colocações e que realmente vem contribuir muito na nossa visão e a percepção, né, dessa questão da importância do livro e como tratar, numa forma um pouco mais elaborada, né, um pouco mais de conhecimentos técnicos, né, o que está nos trazendo aí, para que a gente possa estar refletindo sobre essa questão aí, né? Queridos, eu vou compartilhar o PDF dessa apresentação aqui no nosso chat e vou mandar também aí para a equipe da Federação Espírita Catarinense, caso alguém precise ter acesso ao material, tá bom? Ok, obrigado aí, André. Nós que agradecemos, né, o teu trabalho aí de estar trazendo para nós esse assunto, né, e ter estudado aí para nos propiciar esse conhecimento adicional aí sobre a importância do livro dentro do nosso trabalho de divulgação da doutrina. Então, nós vamos, antes de nós passarmos aí para o nosso próximo expositor, né, nós vamos pedir porque o nosso Moacir Zeferino possa estar colocando mais um vídeo, né, o vídeo da distribuidora, acho que é isso, né, Moacir? Então, compartilha, depois nós voltamos aí para apresentar o Jorge Godinho, que é o próximo palestrante aí da tarde. Quando uma pessoa adquire um livro na livraria do Centro Espírita, ela promove ações de caridade. Primeiro, ela pratica a caridade para consigo mesma, pois a leitura espírita nos traz a informação e o conhecimento necessários à nossa evolução e nossa reforma íntima. Segundo, ela colabora com a sustentabilidade do Centro Espírita através da compra dos livros. A receita obtida nesse canal é muito importante para o desenvolvimento das atividades na manutenção dos centros espíritas e para o equilíbrio financeiro de cada instituição. Quando o Centro Espírita adquire os livros através da distribuidora da FEC, a ação de caridade se amplia, pois os recursos gerados fortalecem a estrutura federativa e revertem em benefícios para os próprios centros espíritas. A receita advinda pela venda dos livros é importante para todo o sistema federativo. Não se trata apenas de mera comercialização de livros, ou de obtenção de receitas, ou de geração de lucro. Se trata em participarmos de uma ação coletiva e integrada, de apoio mútuo, onde o todo apoia as partes e as partes sustentam o todo. O movimento espírita é um sistema mantido com a participação efetiva de cada centro espírita. A distribuidora da FEC é um dos canais criados para impulsionar
o movimento federativo em Santa Catarina. Cabe a ela a comercialização e distribuição de obras espíritas, selecionadas e alinhadas doutrinariamente com as demais obras da codificação espírita. Oferece um amplo catálogo que conta hoje com mais de 3.000 títulos de obras diversas, oriundas das editoras espíritas reconhecidamente comprometidas. Em especial, prestigiamos a editora da Federação Espírita Brasileira, FEB, editora Leal, mantenedora do projeto social Mansão do Caminho, e a editora Frater, mantenedora do projeto social Remanso Fraterno. Procure a equipe da distribuidora da FEC e participe deste projeto. Sustentabilidade e solidariedade através do livro Inspirados em Kardec, relembramos Emmanuel. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Esse é o objetivo da distribuidora da FEC. Um trabalho solidário com os centros espíritas em prol do ideal superior, a difusão do espiritismo, levando esclarecimento e consolo à sociedade. Distribuidora da FEC, Federação Espírita Catarinense. Muito bem, então aí depois do nosso vídeo da distribuidora, então nós vamos aí chamar também a sala, né, Jorge Godinho, que é o nosso próximo expositor da tarde. Seja bem-vindo, Jorge Godinho. É um prazer estar aqui conosco novamente, aqui na Federação Espírita Catarinense, né? Mesmo que virtualmente. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Uma boa tarde a todos. Hoje, então, nós temos aí a presença aí do presidente da Federação Espírita Brasileira, né, o senhor Jorge Godinho. Então, está aqui conosco, vai tratar hoje do assunto, né, que está sobre essa temática aí do livro espírita, né? A sustentabilidade doutrinária e o livro espírita. Então, né, que nós não possamos tomar muito tempo dele, né? Que possamos, né, que Jesus o ampare, Godinho, que possa ter uma fala aí para que nos auxiliar, né, nessa caminhada da divulgação, né, da doutrina espírita através do livro, né? Que Jesus abençoe a tua fala de hoje. Fica à vontade aí. Tá bem, Jefferson. Muito obrigado. Uma boa tarde às queridas irmãs e aos queridos irmãos que nos dão a oportunidade nesta tarde de realizarmos reflexões a respeito do maior patrimônio que está sob as nossas responsabilidades. O livro espírita, como o André bem falou, eu vou aproveitar na sua fala quando ele dá as características do livro impresso, dizendo que nos dá a oportunidade de focarmos profundamente a nossa mente, o nosso interesse na leitura, no estudo. Isto vem responder a uma pergunta que naturalmente ninguém fez, eu vou fazê-la e vou respondê-la também com base do que ele falou. Vocês sabem o que é que os espíritos, nossos irmãos, ainda equivocados, mais temem? É o livro espírita. Porque é o único que consegue fazer com que o seu magnetismo, quando eles imprimem com o desejo de fascinar, de intensificar a obsessão, é o único que desfoca a sintonia com eles. Porque o leitor, ele começa realmente, através do livro físico, em especial, a focar o seu pensamento, a sua energia naquela leitura, que é uma leitura que nos edifica, que nos esclarece, que nos consola, que eleva o nosso diapasão vibratório, e que aquele nosso irmão equivocado que deseja estar conosco influenciando para a não prática do bem, com os seus interesses diversos, eles observam que a leitura edificante desfoca dele
a sintonia que ele estava tentando manter na conexão entre ambos os planos, o encarnado e o desencarnado. Quando isso acontece, ele tem duas alternativas. Ou ele se mantém afastado, ou ele vai procurar saber que leitura está sendo feita, porque aquela leitura está tirando a sintonia que ele desejava manter com o encarnado. Se ele se manter afastado, após a leitura, ele vai verificar que não encontra sintonia nem afinidade, porque a leitura leva a reflexões, a momentos em que o diapasão vibratório do leitor, pós-leitura e durante a leitura, eleva-se. E ele não consegue adentrar. Se ele permanece curioso para saber o que está lendo, ele vai ler junto. Se ler junto, ele vai também melhorar, esclarecer-se, encontrar consolo. E, às vezes, dependendo da condição, ele também se interessa pela leitura, porque ela vem lhes trazer esclarecimentos que até então eles não tinham. É por isto que o livro espírita, ele é aquele que, para estes nossos irmãos equivocados, traz essa condição de temor, pelo fato de nos conduzir a um patamar vibratório diferente daquele que é normal, pelas reflexões que nos traz no convite à prática do bem. Então, com esta introdução, aproveitando a fala do nosso querido André e, ao mesmo tempo, fundamentando a nossa fala na fidelidade a Jesus e a Kardec, vejamos as recomendações do amigo divino, o nosso guia e modelo, registradas pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5 e 7, respectivamente, os versículos 13 a 16 do capítulo 5 e o versículo 24. O que é que nos ensina o Mestre? Ele vem nos dizer que nós somos o sal da terra. E se o sal ele for insípido, sem gosto, como se há de salgar? Porque ele para nada serve, ele não presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vem também nos dizer que nós somos a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, que ela está à vista, todos irão vê-la. E nem tampouco se acende uma candeia para se colocar debaixo de um móvel, debaixo do alqueire, mas se coloca no lugar mais alto, no velador, porque ali a luz a todos que estão naquela casa, ela consegue iluminar. E Jesus ainda faz o convite após estes esclarecimentos e recomendações. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi assim que Mateus registrou, no capítulo 5, estas recomendações de Jesus. E no 7, ele vem dizer no versículo 24, que Jesus alerta quem ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Estas são recomendações que nós achamos adequadas para este tema, com referência ao amigo divino. Mas Allan Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1859, ele vem nos falar, no mês de novembro, da publicação dessa revista, que existem comunicações que podem prejudicar a causa que se quer defender em intensidade superior aos ataques e às injúrias
de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, elas não alcançariam um êxito maior do que estas comunicações. Por isto, ele vem alertar que publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dos espíritos, desta fonte séria, na sua opinião, é dar prova de pouco discernimento. É natural que este seja a recomendação do codificador pelo seu bom senso. E ele vem ainda nos alertar, na própria Revista Espírita, em 1863, do mês de maio, dizendo-nos que ele, aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que foram enviadas a eles, ele afirma que de 3.600 comunicações, há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número nem 300 merecem publicação, ou seja, merecem publicidade, e apenas 100 delas têm mérito fora do comum. Então, observemos que, pela quantidade e o critério que ele recomenda utilizado, chega-se a um número muito pequeno comparado com o quantitativo que ele expôs. E ainda vem nos falar que por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos. E se quisermos atingir o objetivo a que se propõe, a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. É um critério que ele vem trazer, dizendo que no mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores. Porém, os bons são muito raros. É bom refletir sobre estas ponderações do codificador, porque ele vem recomendar que toda precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis e que, em tais casos, mais vale pecar pelo excesso, o excesso de prudência, no interesse da causa, do que aquecer a estas publicações sem que passe por esses critérios. E quando ele publica a sua viagem em 1862, nós vamos encontrar no item 6 instruções particulares dadas aos grupos em resposta a alguns questionamentos que foram propostos, ele dizer que há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus adversários. Existe algo pior do que esses ataques. É o que os pseudo-adeptos publicam em seu nome, em nome do espiritismo. Porque certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa, errônea, e colocam-na, expondo-a ao ridículo. É neste item que Kardec vem nos alertar de que, no interesse da doutrina, convém fazer uma escolha muito severa em semelhantes casos e pôr de lado, com cuidado, tudo quanto pode, por uma causa qualquer, produzir uma ruim impressão. Então, é cuidado com o caráter doutrinário que a obra espírita tem que levar no seu conteúdo. E ele vem dizer que é preciso que se saiba que o espiritismo sério se faz patrono, com alegria,
e apressuramento de toda a obra realizada com critério, qualquer que seja o país de onde ela venha, mas que igualmente repudia todas as publicações excêntricas. É um princípio que ele utilizou, que é válido hoje, ontem e amanhã. Ele vem dizer-nos que todos os espíritas que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida, devem, sem hesitação, denunciá-las, tanto mais porque, se algumas delas elas são produtos da boa-fé, outras constituem trabalho dos próprios inimigos do espiritismo, que podem se utilizar na própria mediunidade para desacreditar o espiritismo e poder motivar acusações contra ele. Então, é um cuidado muito criterioso que o codificador teve e que deixa a recomendação nas viagens que ele fez aos espíritas de então, para que pudessem entender o método que ele utilizou, o critério, para poder chegar à conclusão das questões que a obra básica, o Livro dos Espíritos, nos trouxe, e as decorrentes. E ele vem dizer assim, olha, é por isso que eu repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. Se nós não soubermos fazer isto, nós poderemos ser objetos, hoje, das mentiras, fake news, no passado, destas ilusões que naturalmente poderiam ser trazidas pelas mediunidades, sem o critério devido para que as publicações dessas obras ou mensagens sejam colocadas, e esse mesmo critério para o futuro tem a sua validade. Porque é pilar para todas as demais ações e princípios a sustentabilidade doutrinária, porque ela zela pela universalidade do ensino dos espíritos e pela garantia da unidade doutrinária nos aspectos que a doutrina espírita nos traz, tanto científico, filosófico e o aspecto religioso. E é por isso que, sobre dois aspectos, se edifica a sustentabilidade doutrinária do espiritismo: a universalidade do ensino dos espíritos e a unidade doutrinária que devemos preservar. Quando consultamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, na introdução, no item 2, que trata da autoridade da doutrina espírita, Kardec nos falando que essa universalidade do ensino dos espíritos, ela é nela que reside a força do espiritismo. E também a causa que deu origem à sua rápida propagação. E o primeiro exame comprovativo disto é, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, quer dizer, a tudo o que venha dos espíritos. É um critério que nós devemos fazer para que realmente possamos, assim, distinguir aquilo que provém dos espíritos que fazem parte da falange desta grande obra de Ismael, que está dentro do projeto do Cristo de cristianizar a humanidade. Por isso que toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa, e com os dados positivos, ela deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que venha trazer como signatário, que venha trazer como assinatura. E ele vem nos afirmar ainda no Evangelho, nesta introdução, no item 2,
de que incompleto ficará esse exame por efeito da falta de luzes de certas pessoas, ou seja, de discernimento, de bom senso, de usar o critério da razão e das tendências, de não poucas, de tomar as próprias opiniões como sendo juízes únicos da verdade. Pior ainda, porque passamos a fazer as interpretações com nossos pontos de vista e sabemos que ponto de vista é sempre vista de um ponto, e quando o ponto de vista é de um imperfeito, já sabemos qual é a vista de um ponto. E é desta maneira que ele vem dizer que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos. Como é que eles vão ficar diante dessas informações? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. É justamente a solução que ele traz. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, porque eles mesmos são os primeiros a fornecer os meios para se conseguir essa resposta. E a concordância no que ensina os espíritos é a melhor comprovação. Importa, sim, que ela se dê em determinadas condições. Por isso que ele vem alertar e usou uma metodologia, porque ele vem dizer que a mais fraca de todas, ela ocorre quando um médium, a sós, ele interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. E aí fica evidente que se ele estiver sobre o império ou sobre a influência de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este pode lhe dizer a mesma coisa sobre diversos nomes. E ele ainda vem alertar dizendo que tampouco apresente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Observe a razão, o bom senso, o critério que o codificador vem trazer para que possamos entender essa universalidade do ensino e o método que ele usou. Ele vem dizer que só há uma garantia séria para o ensino dos espíritos. É a concordância que haja entre as revelações que eles façam de forma espontânea, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, e em vários lugares. Foi por isso que ele se utilizou de mais de 1000 médiuns durante o seu trabalho, conhecendo-se uns dos outros em lugares diversos, para poder chegar à conclusão das verdades expostas no Livro dos Espíritos e no todo o trabalho hercúleo que ele desempenhou. Então, da parte que toca à atividade humana na elaboração da doutrina, referindo-se a ele vem dizer que a iniciativa da obra pertence aos espíritos e ela não constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é e não pode deixar de ser a resultante de um ensino coletivo, um ensino que é concorde, por eles dado, trazido a lume ao conhecimento. Porque somente sobre esta condição é que se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. Porque, de outra maneira, de outra forma, não seria mais do que uma doutrina de um espírito. E apenas teria o valor de uma opinião pessoal, ou seja, de um ponto de vista, da vista de um ponto. E quando a gente estuda a doutrina e observa as questões, verificamos que os espíritos sempre respondem com base nas leis naturais, nas leis divinas. E quando eles desejam colocar a sua visão dentro da condição evolutiva em que se encontram, eles destacam esse ponto. Mas as suas respostas são todas coerentes com a lei divina.
que naturalmente respalda toda a doutrina, por isso que ela não é dos homens, ela é divina, de origem divina. Então, a generalidade e a concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. É a condição da sua existência, de onde resulta que todo o princípio que ainda não haja recebido a consagração desse controle da generalidade, ele não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina, pode ser de qualquer outra coisa, menos dela. E será uma opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir responsabilidade sobre ela. E Kardec, ele vem nos esclarecendo sobre estes pontos para que nós possamos entender esta sustentabilidade doutrinária que as obras espíritas trazem e que nós precisamos ter o cuidado, o mesmo cuidado, o caráter que ele nos trouxe para podermos fazer este papel que nós assumimos de divulgá-la. Quando nós vamos à Gênese, na introdução da obra, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nós vamos também encontrar o codificador nos alertando, dizendo que essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, dada pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a sua perenidade. Porque para que ela mudasse, seria necessário que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia desfazer tudo aquilo que tinha feito. Pois que ela tem a sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que isso desistisse ou sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir, porque aí seria uma outra doutrina, não seria dos espíritos. É também, como ele vem nos falar, o que fará que prevaleça sempre todos os sistemas pessoais, cujas raízes elas não se encontram em toda parte. É como ela se dá. Este raciocínio lógico, claro, que o codificador coloca, demonstrando o trabalho que ele executou diante de um fato que anteriormente ele desconhecia, e no momento que começou a adentrar nele, verificou tratar-se de uma ciência que a humanidade não conhecia, ele buscou justamente um método que pudesse garantir a veracidade destas informações que estavam chegando do alto. E ele ainda vem falar na Gênesis, no item 52, que convém notar que em toda parte, que convém notar que em parte alguma o ensino espírita ele foi dado integralmente. E ele diz respeito a um grande número de observações e assuntos tão diferentes que exige conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que era impossível acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Por isso que a doutrina espírita ela tem esse caráter, essa característica progressiva, que vem ao longo do tempo trazendo informações que nós dizemos muitas das vezes subsidiárias, complementares, esclarecedoras, decodificando a base sólida que é a base doutrinária, em especial o Livro dos Espíritos. E por isso que, tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho e disseminando esses assuntos de tal forma
que o estudo e a observação em algumas, como se faz em produções, em algumas fábricas, onde a confecção de cada parte de um mesmo objeto ela é repartida para depois fazer com que o objeto ele seja composto por a fabricação desta forma segmentada. E a revelação ela se faz parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prosseguem a revelação sendo trazida à época de Kardec e nos dias de hoje, trazendo a cada momento ilustrações, melhores compreensões, para que nós possamos, assim, trazer o Evangelho de Jesus redivivo neste caráter que a doutrina espírita traz, progressiva, de poder trazer informações maiores à proporção que as nossas consciências elas vão crescendo no entendimento e sendo capazes de receber revelações maiores para o entendimento e, ao mesmo tempo, a preparação nesse caminho para a regeneração. Então, cada centro ela encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E é esse conjunto de coordenação de todos os ensinos parciais que vem constituir a doutrina espírita. É ele que vem cada vez mais nos esclarecendo, nos trazendo as informações adequadas. E quando nós observamos a mensagem que está publicada no Reformador, que tem o título Unificação, pelo venerando Dr. Bezerra, ele vem dizer, em um dos seus períodos, que é indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec. Este é um dever nosso, que assumimos de dar continuidade a este trabalho na pureza, na pulcritude que os Espíritos trouxeram ao codificador. Daí a fidelidade que devemos ter a Jesus e a Kardec, porque Kardec é justamente quem revive, ressuscita a mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Jesus, conforme ele prometeu, que o outro Consolador explicaria tudo o que ele disse e ainda traria muito mais conhecimento para o nosso progresso intelecto-moral. Então, cientes dessa indispensabilidade, porque é indispensável manter o espiritismo conforme foi entregue pelos mensageiros a Kardec, é que se estimula a divulgação e o estudo continuado das obras da codificação, de modo a proporcionar esta fé raciocinada e a consolidação de diretrizes seguras para as ações realizadas pelo movimento espírita e para garantir, sobretudo, a unidade doutrinária. A sustentabilidade doutrinária, ela favorece a unidade, a união de propósitos, a despeito das peculiaridades, das idiosincrasias, das singularidades locais ou culturais, por meio de quê? Do diálogo amadurecido, de diálogos fraternos, que conduzem a decisões seguras e também fundamentadas, resguardando desta forma a unificação dos pontos balizadores que são comuns, conforme preconiza o codificador em obras póstumas, quando ele vem nos dizer que os espíritas do mundo terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade. Por isso que ele convida ao trabalho solidário e tolerante, para que a fraternidade permeie e faça com que nós nos amemos cada vez mais uns aos outros neste propósito. Mas ele vem dizer que essas aplicações elas variarão segundo as regiões, sem que, por isso, essa unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes,
atirar pedras e lançar anátemas umas contra as outras, o que seria absolutamente uma atitude anti-espírita. Por isso que a manutenção das diversidades ela é importante, porque ela faz com que a fraternidade nos una. Mas todos nós, mesmo com as diversidades, estamos unificados num ponto, que é justamente a causa, a doutrina. E para o atendimento da sustentabilidade doutrinária, é bom lembrar e é recomendável que as instituições espíritas realizem este crivo de forma constante, à luz da codificação kardeciana, acerca de todas as ações de estudo, prática e difusão do espiritismo, como, por exemplo, evitar que a tribuna espírita ela seja ocupada por quem não disponha de conhecimento sólido do espiritismo ou não esteja inserido em estudos e tarefas do centro espírita. Isto é muito importante, porque se assim não acontece, nós poderemos estar criando tormentos voluntários, conforme o Evangelho nos diz, por falta de prudência, por falta deste bom senso, deste critério. Da mesma forma, nós temos que compreender, dentro deste exemplo, outros que vêm facilitar o nosso trabalho. Além de evitar que a tribuna ela seja ocupada porque não dispõe de conhecimento sólido ou que não esteja inserido nos estudos na casa espírita, que a exposição e veiculação de livros nos centros espíritas primem pela fidelidade doutrinária e passem pelo crivo, seja de órgãos federativos ou da própria casa, que cria uma comissão para verificar esta coerência conforme é orientado pelo codificador. Da mesma forma que os murais, os jornais, as revistas, as atividades de atendimento espiritual e atividades mediúnicas, elas sejam exercidas com base em O Livro dos Médiuns e demais obras da codificação, as obras que chamamos subsidiárias, confiáveis, e também as orientações federativas que o próprio movimento espírita, através do seu Conselho Federativo Nacional, orienta, sugere, porque a finalidade do movimento espírita, do Conselho Federativo Nacional, das federativas, é atender a necessidade das casas espíritas. Do mesmo modo, estas observações devem ser aplicadas à assistência, à promoção social, à evangelização da infância e juventude, aos demais estudos promovidos pela casa, às seleções de vídeos, à elaboração de ações de difusão do espiritismo, através da arte, e qualquer atividade que se venha a desempenhar na casa espírita, que todas primem pela fidelidade doutrinária, porque somente assim nós estaremos cumprindo o nosso dever de divulgação com as consciências tranquilas de que estamos sendo o sal da terra, conforme Jesus nos falou, e também a luz do mundo. É a única forma que nós temos de podermos, dentro desta sustentabilidade doutrinária, utilizar o critério que o codificador nos coloca, sem esquecermos as recomendações que Jesus nos traz, mas, ao mesmo tempo, estarmos atentos para que nós façamos
e cumpramos o compromisso que assumimos antes de nascer. O governador espiritual da terra, que sabemos ser Jesus, e que escolheu o governador espiritual da terra para onde ele iria transplantar a árvore do seu evangelho, o Brasil, Ismael, ele, desde 1873, na sua primeira mensagem aos espiritistas do Brasil, alertou-nos da nossa missão: divulgar o evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com esse dever antes do nascimento e desejar cumpri-lo, que estejam debaixo do palio trinitário, do manto trinitário da sua bandeira. Deus, Cristo e caridade. Onde ela estiver, a sua bandeira, ele aí estará, e ele assina Ismael. Então nós, diante deste arcabouço, e podemos dizer desta chuva de mensagens que nos chega do alto, devemos lembrar também da recomendação do Espírito de Verdade, em 1860, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está logo acima no período que fala que todos nós já sabemos, espíritas, amados, instruí-vos. Mas logo no anterior está a recomendação do Espírito de Verdade. Creai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, para separar a verdade da injúria. Uma frase do Espírito de Verdade atualíssima, apesar de ser de 1860. Nesses dias em que as divulgações aí passam como mentiras, fakes, na linguagem inglesa, para que nós possamos, com isto, usar o mesmo critério que o codificador nos traz a respeito desta sustentabilidade doutrinária, para que nós sejamos os divulgadores da doutrina espírita conforme os espíritos trouxeram ao codificador. É isso que gostaríamos de trazer, estas reflexões sobre este tema tão importante, para que nós possamos, assim, no momento apropriado, talvez na roda de conversa ou agora, fica a critério da coordenação do trabalho, estarmos à disposição. Godinho, muito obrigado pela tua exposição, acho que foi muito esclarecedora, para que nós espíritas possamos compreender em profundidade qual é o nosso verdadeiro papel em relação às questões relacionadas, né? Principalmente as questões espirituais, né? A gente, em vários momentos, né, nós ouvimos falar dos falsos profetas quando nós vamos ler as Escrituras, quando nós vamos ler o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem um capítulo específico para tratar essa questão. E muitas vezes nós não nos atemos que os livros, quando não bem estudados, não bem escolhidos e não muito selecionados dentro do conceito espírita, eles agem como se fossem os falsos profetas, né? Entrando dentro das nossas instituições e trazendo uma série de informações e conteúdos que podem prejudicar esse grande diríamos, edifício doutrinário que foi tão bem elaborado, meticulosamente estruturado por Allan Kardec, né? Então, essa percepção de que temos que ter um grande e o verdadeiro cuidado com as questões doutrinárias é essencial. Agradecemos muito as tuas reflexões e vamos agora tratar aí um vídeo que nós vamos apresentar e logo em seguida nós vamos para o nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo de alguns minutinhos. Podemos voltar aí às 16h05, 16h10, né, Jefferson, pela nossa programação? Oi, Luiz, como estamos adiantados um pouquinho, passei a 16h05, né? 16h05, perfeito. Então, gente, o Moacir vai passar um vídeo para nós agora, e em seguida a gente vai fechar as nossas câmeras, né, para que vocês fiquem à vontade, possam ir ao banheiro, tomar uma água, esticar as pernas,
e logo em seguida, às 16h05, nós retornamos, também já abrindo as câmeras e apresentando mais um vídeo aí da divulgação das nossas atividades. Então, bom descanso aí a todos nesses minutinhos. Toda atividade que precisa ser realizada precisa de recursos, sejam eles materiais ou humanos. No movimento espírita, isso não é diferente. E isso se aplica em todas as suas instâncias, seja nacional, estadual, regional, ou nas atividades da sua casa espírita. Falar sobre as questões financeiras não é o mais importante, mas é necessário. Dialogar e debater meios de como garantir as atividades espíritas é dever de todos nós. Afinal de contas, há despesas rotineiras para cada ação do movimento espírita. E quanto maior a abrangência, maiores são as despesas. Todos sabemos que os custos para disponibilizar as atividades espíritas para a comunidade são elevados. Os recursos materiais provêm, basicamente, da venda de livros, eventos e das doações efetivadas pelos espíritas. Essa ação coletiva está baseada em uma das ações que norteiam a ação espírita, a solidariedade. E foi justamente pensando na solidariedade que criamos o programa Amigos da FEC. A proposta desse programa é de que todos nós, espíritas, assumamos o compromisso de contribuir mensalmente com a manutenção das atividades de forma cooperada, com a doação de cada um, através da conta de energia da Celesc. O valor será escolhido dentro da possibilidade de cada doador, podendo ser 10, 20 ou 50 reais. Estamos falando de valores que não pesem no orçamento do doador, mas que, reunidos, contribuam significativamente para a manutenção da estrutura e atividades do movimento espírita. Com o programa, a FEC terá regularidade de recebimentos e manterá o seu fluxo de caixa em dia e suas contas em ordem. A pessoa que contribui terá desconto em eventos e atividades da FEC. Os centros espíritas também serão beneficiados. Isso mesmo, pois o programa prevê que, de acordo com o volume da arrecadação regional, os centros espíritas terão redução na contribuição anual, junto à FEC. Quanto maior o número de amigos da FEC em cada região, menor será o valor da contribuição anual dos centros espíritas. E quem são os amigos da FEC? Pessoas físicas ou jurídicas que autorizam a doação através do débito mensal na fatura da Celesc. Com o Amigos da FEC, todos são beneficiados. Quem colabora, os centros espíritas e a FEC. Divulgue o Amigos da FEC para todos os colaboradores e frequentadores do Centro Espírita. Juntos somos mais fortes. Acesse o portal da FEC e faça a sua adesão a este programa. Colabore. Seja um dos amigos da FEC. FEC, Federação Espírita Catarinense. Certo, Luiz? Agora vamos para o intervalo, né?
Era moço, ardia em vãs quimeras, por terras longínquas me lancei, me escorreu das mãos tudo que eu herdei. Eis que já não há mais primaveras. Veio a noite, o frio, a fome e o medo. Quem me dera a casa de meu pai, lá eu sei que até os servos têm mais. Vou-me assim que venha o dia cedo. Não sou digno de ti, sem mais nada, eis-me aqui. Dissoluto foi que me perdi. Tragam-lhe vestidos e um cevado. Hoje a festa no meu coração. Urge se alegrar, grande a emoção. Se o que se perdeu foi encontrado, bem te quero, filho meu. Volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Bem te quero, filho meu. Volta tudo que era teu. Hoje o que era morto reviveu. Hoje o que era morto reviveu. Hoje o que era morto
que traz vento triste. Tem um coração que sofre em silêncio, magoado no tempo, ficou sem perdão, procura razões para tanto sofrer. Te volta pra dentro, adulto, criança, verás as lembranças do teu renascer. Infância tão linda, flores, pedras, vias, pra ter e sentir alegria na vida. Uma massa de amor a girar e a curar, no imenso infinito te guia. Uma massa de amor a girar e a curar, no imenso infinito te guia. Num dia de chuva que traz vento triste, tem um coração que sofre em silêncio, magoado no tempo, ficou sem perdão, procura razões para tanto sofrer. Te volta pra dentro, adulto, criança, verás as lembranças do teu renascer. Infância tão linda, flores, pedras, vias, pra ter e sentir alegria na vida. Uma massa de amor a girar e a curar, no imenso infinito te guia. Uma massa de amor a girar e a curar,